Oi, gente! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa pastinha aqui para notebook, ó. Ela é toda forradinha com manta mesmo, tá? Então ela fica bem fofinha para proteger mesmo o notebook. No entanto, hoje eu vou te ensinar uma técnica, um jeitinho diferente de fazer que você vai conseguir fazer também na sua máquina doméstica sem ter problema nenhum no acabamento e na finalização, tá? Eu fiz aqui, ó, um bolsinho de zíper na frente e dois bolsinhos aqui atrás, ó. Vão independentes. E você vai ver como é super fácil fazer esses bolsinhos. Se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo tempo, porque é por lá que você conseguiria conversar mais comigo, tirar dúvidas e conversar um pouquinho mais pessoalmente. Então, já corre e me segue lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho. Lembrando que o molde em tamanho real e o e-book com as medidas, caso você não tenha impressora, estão aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar também as medidas para facilitar, caso você já tenha entendido e só queira reproduzir. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou e bora pra aula! Então vamos começar aqui, só pra já mostrar pra você aqui os materiais. Então eu tô usando o liso pro forro, né? É tudo algodão, tá? E aqui, ó, essa parte, esse mais estampadinho pra fazer a parte de fora. E uma ideia pra quem só tem máquina doméstica e sempre pergunta, eu consigo fazer isso, né, bem grosso na máquina doméstica? Se esse é o seu caso, olha só, vou te ensinar a fazer dessa maneira. Ao invés de nós usarmos a manta do mesmo tamanho do molde, a gente vai usar ela um pouco menor, tá bom? Então fica atento que lá no material eu vou deixar a marcação, mas como trata-se do mesmo molde, eu não vou fazer um pilhão de moldes pra não ficar uma impressão muito grande, tá bom? Então eu vou só fazer essa marcação, fazer essa orientação lá no molde, pra que você consiga saber, lembre, né, que a parte da manta, ela é um pouco menor que a parte do tecido, tá legal? E aí o acabamento vai ficar muito mais legal, muito mais bonitinho, assentadinho, e a gente vai ter nenhum problema aí, tá bom? Então, pra esse bolsinho de trás, eu vou fazer com um viés de tecido mesmo, tá bom? Então, eu vou te ensinar a fazer esse viés e aí já vai dar um charminho diferente, pra que a gente não precise sempre fazer a mesma costura, une, vira e pesponta, tá bom? E aí vai dar um charminho todo especial pra peça, tá bom? Então, como é que eu vou começar essa peça? Eu vou unir, tá bom? Mas aí vai ser o avesso do forro com o avesso do tecido, tá bom? Da parte de fora. E eu vou fazer uma costurinha bem fininha, tá bom? Meio centímetro, um pezinho de máquina, nada demais. Porque daí depois eu consigo colocar tranquilamente o viés sem que fique nenhuma costura, nenhum pesponto aparente, tá bom? E aí eu vou começar a aplicar o viés de tecido. Então eu vou pegar aqui, ó, a minha faixinha. Eu fiz com 4 centímetros, tá? Pra eu ter uma margem bem legal, não precisar ficar preocupada, tá bom? E aí eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Primeiro no forro. Eu gosto de fazer pelo forro porque eu pesponto pela parte de fora. Tem gente que faz pela parte de fora, também não tem problema. E aí, eu vou fazer uma costura unindo, tá? A parte do bolso com o viés aqui de 1 centímetro. Ele tem que ser um pouquinho maior do que essa costura que eu fiz embaixo. Ok? Vamos lá. Então, ele vai ficar assim, ó. Aí tem que cobrir aquela minha costura, tá bom? Da parte que eu fiz antes. E aí eu vou pegar aqui, ó, pelo lado direito. E eu gosto de fazer porque o pesponto fica desse lado. Então, eu tenho mais controle de saber que ele tá do lado certinho, que tá bem certinho no próprio viés, que ele não vai cair na parte de dentro, tá? Que o pesponto não vai cair na parte de dentro. E aí, o que eu faço? Puxo o viés pra fora, assim, ó. E agora, a gente vai começar a arrumar ele aqui. Eu vou começar a arrumar aqui. Eu vou virar mais 1 centímetro, tá? Certinho aqui. E aí sim, ó, tá bom? Ele já vai também cobrindo as outras 2 costuras que eu fiz aqui embaixo também. E você pode ir alfinetando, tá bom? E ajeitando bem bonitinho. Pra que ele fique todo bonitão, tá? Se você tiver muita dificuldade, você pode passar também o viés antes de costurar e ele vai ficar bem assentadinho, você não vai ter nenhum problema na hora de passar o pesponto. E aqui, ó, é só passar um pespontinho, tá? Vou mostrar aqui melhor.
só passar um pespontinho bem aqui, nessa pontinha do meu viés, tá? Você vai passar um pespontinho bem lindo, aí, né, a gente não corre risco de não pegar aqui, porque a gente tá fazendo do lado de fora, e se cair um pouquinho, vai ser menos pior, né? Prontinho, olha só como ele ficou. Gente, ele fica bem lindão e é super fácil. Você não corre risco de perder, né, a mão ali, o pesponto sai fora e ficar todo feio, tá bom? Desse jeito, todo mundo consegue fazer o viés. E agora, pra concluir essa parte do viés, eu vou pegar essa partezinha de cima aqui, ó, da peça, tá? Essa parte de baixo do bolso e essa vai ser a parte de cima. E vou fazer exatamente o mesmo processo, ok? Vou colocar o viés agora aqui na parte de cima pra ele ficar igualzinho, todo bonitinho, beleza? Só isso. Então, ó, o viés ficou dessa maneira, tá bom? Bem simples, rápido e dá um super charme pra peça. Aí eu vou pegar essa parte aqui, ó, tá? Que é o corpo da bolsa. E eu já colei a manta nele aqui, tá? Então você pode colar com uma cola temporária ou permanente, não tem problema, tá bom? A temporária também não vai dar nenhum problema, porque a hora que a gente costurar, ele vai prender aqui bem bonitinho na manta, então não vai dar nenhum problema se ele ficar todo bem esticadinho, o tecido de fora, tá bom? É mesmo para que a gente não perca, né, a manta no decorrer aí da costura. Então, eu coloquei com cola temporária. E aí, você vai posicionar já, ó, o bolso. Assim. E pode ir prendendo o bolso assim, ó, na parte do corpo, tá? A gente vai achar agora o meio. E fazer os nossos famosos piques, tá bom, gente? De meio. Fiz os meios. Prontinho. Então, eu achei aqui o meio. E aí, vou fazer um risquinho aqui no meio, tá? De pique a pique, né, ó. E aí, pega um gizinho. Você gosta de usar. Faz um risquinho aí no meio. Vou passar uma costura, tá? De cima até embaixo, tá? Do meu giz aqui, pra gente fazer a divisória do bolso. Aqui os bolsos já estão praticamente prontos. Pra concluir só essa parte, eu vou passar uma costura em volta, tá? Dessa parte inteira, pra gente unir o bolso com a parte de baixo e acabou. Aí eu vou fazer agora a parte da frente, que tem o bolsinho com zíper. Prontíssima. A gente vai fazer agora a parte da frente, que tem um bolsinho com zíper aí pra guardar a fonte, né, e coisas mais assim. E aí, eu vou fazer aqui o meu zíper, deixa eu guardar esse daqui. Vou fazer o meu zíper com o terminal. Só que esse terminal vai ser diferente dos que a gente viu até aqui, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui, tá, os meus quadradinhos do terminal. Eu geralmente gosto de fazer 3x4, tá? 3 porque é a medida aqui do zíper. Todo mundo geralmente me pergunta que zíper é esse que eu uso. É um zíper número 5 de nylon. Ele é mais específico para bolsa, tá bom? Mas pode usar o zíper normal que você achar aí na sua cidade. E aí eu vou colocar um terminalzinho do lado, de um lado, e o outro por cima assim, ó, tá bom? O direito olhando pro direito, tá? E vou passar uma costura, vou virar e pespontar, é só isso, dos dois lados, tá bom? Virei. Agora eu vou fazer do outro lado. Ficou aqui, ó, então, os dois lados, tá bom? Ó, como eles ficam, ok. Aí eu já fiz aqui um pique de um lado do zíper e vou fazer um pique no outro lado
pra gente achar o meio do zíper, tá? Então, o ideal é que você ache aí o meio do seu zíper, assim como o meio da parte de cima e o meio da parte de baixo também, tá? Aqui, pra colocar o zíper bem colocadinho, a gente vai trabalhar com os meinhos, tá? Sempre lembrando que a parte arredondada é a parte de baixo e a parte retinha, né, é a parte que a gente tá fazendo os bolsinhos. Prontinho. Sim, vai ficar muito mais simples. Porque caso você coloque, faça o terminal um pouquinho maior ou alguma coisa assim, não fica um lado maior e o outro lado menor do terminal, tá bom? Eles vão ficar exatamente do mesmo tamanho, por isso que é bem importante. E aí eu vou posicionar assim na minha peça. Eu gosto sempre, tá bom? Sempre daquele jeito. A parte de fora do zíper, tá bom? Virada pra parte estampada. Vou colocar aqui um alfinetinho bem no meinho, tá? No pique. E, tá bom? O direito do forro virado pro direito do tecido também, tá? Fazendo um sanduíche com o forro, o tecido e o zíper. E aí você pode alfinetar. E como eu já falei em algumas outras aulas, caso você tenha muita dificuldade, você pode primeiro costurar o zíper na parte de fora e depois colocar o forro também, sem problema nenhum. E passar agora uma costura aqui. Enquanto eu estava costurando, vocês conseguiram perceber que eu levantei aqui, né? E mexi o carrinho do zíper. Por quê? Se eu costurar, né, aqui, do ladinho de onde está o carrinho, ele vai fazer uma barriguinha. Então, pra minha costura ficar toda retinha, o ideal é que eu mantenha a agulha enfiada no tecido, ok? Aí eu levanto o calcador um pouquinho e arrasto, né, o zíper, o carrinho do zíper pra cima ou pra baixo, pra que eu consiga fazer essa costura do zíper toda retinha, toda uniforme, tá bom? Então foi isso que eu acabei de fazer aqui, vocês conseguiram ver. E aí eu vou virar assim. E aí eu vou passar um pesponto, tá bom? Aqui do ladinho, ó. Tá? Pode ser com um pezinho de máquina mesmo. E vou fazer exatamente o mesmo processo na parte de baixo, tá bom? Do bolso. Então, o mesmo processo para prender o bolso no zíper também. Prontinho, olha só como ficou aqui, ó. Zíper. E a parte de trás, ó, como ficou. Tá? Aqui também, ó, a parte do terminalzinho, como ele fica. Tá? Porque ele vai fazer parte do molde, por isso que ele precisa ter essa partezinha aqui que eu vou cortar. Então, não precisa ser aquele outro tipo de acabamento que geralmente a gente faz, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui meu outro lado do corpo, tá? O estampado também, que também eu colei na manta, igual eu fiz do outro lado, tá? E aí, eu vou pespontar todo o entorno dela, né? Ao redor dela inteira pra prender o bolso na parte do corpo. Simples também. Mesmo processo que a gente fez antes. Então agora o próximo passo é ir pro fole, pra parte do zíper e pra aquela parte lateral, tá bom? Que vai abraçar ali o notebook de um jeito bem gostosinho. Ele vai ficar todo bem protegidinho, tá bom? Também vou usar a manta e também coloquei, né, tipo, colei aqui, tá? Como ele é um fole bem fininho, eu colei apenas uma tirinha de 1 centímetro, tá? Essa parte aqui tem 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro, que são os moldes, né? A parte do tecido que vai ficar envolvendo, né, mesmo o zíper, tá bom? E isso é suficiente, tá bom? Então colhe também, e aqui o acabamento vai ficar ótimo, como eu falei antes, né? Mesmo se você estiver fazendo na doméstica, você não vai ter muito problema pra concluir essa parte. E o processo é exatamente o mesmo de antes, né? Só que aqui você pode, se você estiver trabalhando como eu, com o zíper de metro, você pode simplesmente só tirar o carrinho, tá bom? E aí você vai fazer o mesmo processo, ó. A parte de fora
virada pra parte de fora do zíper. E o forro por cima, tá bom? Também com o direito do forro pra fazer o sanduichinho. Fez o sanduíche, pode prender aí como você quiser. Passa uma costura, vira e pesponta. Simples assim, vou fazer o mesmo processo dos dois lados, tá bom? Tá bom, olha assim, olha aqui como ficou. A parte do zíper, a parte de trás também. E aí, tá bem mais simples. Eu vou pegar o outro lado do fole, tá bom? A parte de baixo, também com a manta com menos 1 centímetro, tá? E vou colocar assim. Vou colocar direito, tá bom? Da parte de baixo, com o direito do zíper. E o forro também aqui, ó. Direito do forro com o direito do forro que vai estar aqui embaixo. Vou fazer um sanduichinho básico. Vou costurar, virar e pespontar. E vou fazer o mesmo do outro lado, tá bom? Tudo unido aqui, ó, pespontado. A última coisa a se fazer é passar uma costurinha bem aqui na pontinha de tudo isso, tá bom? De todo o fole, pra prender o fole inteiro, o forro e a parte de fora. Bem simples, acabou o fole, a gente só vai fazer a alça e a gente já parte pro fim. Então o próximo passo é fazer a alça. Eu vou fazer a alça do próprio material, tá bom? Mas se você quiser fazer de alça pronta também não tem problema e você pula essa partezinha aqui também bem básica, tá bom? Pra ficar uma alça mais reforçadinha, mais bonitinha, eu coloquei uma entretela, tá bom? É a entretela mais grossa que eu já achei, não é aquela entretela fininha de malha, tá? E aí eu cortei aqui, ó, eu fiz, a minha alça inteira, ela tem uma largura de 10 centímetros. E aí aqui eu dividi em 4, tá bom? E aí eu fiz uma tirinha de 2,5, tá? Se você queira fazer como eu, se você quiser fazer maior, é só você seguir essa lógica de dividir a largura inteira, tá bom? Por 4 vezes. E aí, pra fazer isso, eu preciso virar aqui, ó, eu deixei 2,5, coloquei entretela, deixei o restante, né? E aí aqui, ó, eu posso vincar. O ideal é que seja feito com ferro, que é muito mais simples, né? E você pode vincar. E o bom é que você já vai ter aí a entretelinha pra te basear, né, na reta certinho, ver se tá tudo ok. Eu gosto muito de usar a entretela por causa disso. Então, estando toda certinha, tudo bonitinho. Agora é só passar um pesponto de um lado, pesponto do outro, alças prontíssimas. Então, alça pronta. E eu só vou aplicar, tá bom? Na frente e atrás. Como eu geralmente gosto de fazer uma medida padrão. Se você já tá acompanhando os meus vídeos há um tempo, você já vai saber, né? E aí eu vou pegar aqui o pique que eu fiz no meinho, tá? Vou colocar 5 para um lado, 5 para o outro. Essas que são só de mão, eu gosto de fazer com 10 centímetros e tá ótimo. Aí alfineta. Deixa um pouquinho a mais pra dentro, tá bom? Uns 2 centímetros, assim, ó. No problem. Desde que os dois lados fiquem iguais, tá bom? E vou passar um pesponto aqui, tá bom? Uma costurinha de segurança aqui. E também na parte de trás. Já posso fazer tudo de uma vez. E a gente conclui essa parte aqui rapidinho. Eu sempre deixo aqui, ó, um pouquinho pra fora, tá? Nesse caso não tem problema, não precisa colocar bem certinho, a não ser que você queira, tá? Mas não tem problema, isso daqui a gente deixa só pra gente não correr o risco de escapar, tá bom? Na hora que a gente for fazer aqui e tal. Sempre... E uma costurinha de segurança na frente e atrás.
Então já vamos pra finalização, ó. Peguei aqui então a parte de fora já do bolso, tá? Do bolso de fora, do bolso de zíper. Bolso de fora. Vou unir aqui, ó, com forro. Aí você pode dar umas alfinetadinhas aí só pra garantir. E marcar o pique. Em um dos lados a gente já tinha marcado, né? Acredito que nessas partes do corpo, o pique da parte de cima e da parte de baixo. E no fole da mesma maneira. Então, vou marcar aqui o meio do zíper, tá? Os dois lados. O meio do zíper e o meio, tá bom? Do fundo do fole. Porque, como nós faremos agora? Você vai unir aí o pique do zíper aqui na parte de cima, ó. E o pique do fundo aqui na parte de baixo. Se você ainda quiser, você poderia fazer um pique aqui na lateral, já tinha feito aqui, ó. Na lateralzinha, tá? E um pique no meio da lateral, pra você ainda ter mais parâmetro, tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou fazer esse cantinho, fazendo alguns pequenos piques assim, ó, tá? Pra eu conseguir fazer o cantinho bem feitinho, bem bonitinho. Então, você vai ver aqui melhorzinho de perto como que vai ser feita essa costura agora. Prontinho, ó, já até virei aqui pra você ver como fica, ó. O acabamentinho fica bem lindinho e com os piques, então, fica bem simples de fazer. Lembrando que nessa última costura eu não peguei na manta, então ficou muito, muito, muito mais simples, né, de fazer essa costura. Não tinha um bolo grande de tecido aí com manta e tudo mais, e o acabamento fica super, super fofo, né, e bem delicado, ó. Tá? O único cuidado que tem que tomar é na hora de fazer o pique, de não cortar demais e aí cortar aqui a parte do fole ou do zíper, tá bom? Que daí dá ruim. E agora, então, eu vou fazer só o outro lado e aí só fazer o acabamento em viés e partir pro braço. Tá tudo certo, tudo pronto. Então, pra finalizar, eu vou usar o meu amado viés de gorgurão, tá bom? Que ele é muito mais simples, muito mais resistente pra bolsa. Eu gosto muito mais. E se você já me acompanha aqui faz um tempo, você sabe disso. E eu vou usá-lo pra finalizar. Então, é só dobrar, ele tem um vincozinho aqui no meio, ó, tá? Então, é só dobrar assim, posicionar na bolsa e costurar bem na pontinha. Simples assim. Prontinho, prontíssima, né? Olha só como ficou. Então, um bolso aqui na frente, dá pra pôr fonte, né? Aqui dentro, bem acabadinho, né? Pra ele ficar todo acolchoadinho, bem bonitinho no notebook. E aqui, ó, dois bolsinhos que dá pra você colocar caderninhos ou outras coisas que você queira também. E coisa pra pôr na bolsa aqui não falta, né, gente? Então, eu espero que você tenha gostado. Essa foi a aula de hoje. Caso você não me siga ainda no Instagram, não sei por que ainda, então corre lá, já me segue no Instagram pra gente poder conversar mais durante a semana. E eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula!